Amém. Abra comigo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Tem alguém na misericórdia ainda aí? Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo em si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo, e se queimará. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Amém? Podem sentar. Mais uma vez eu quero lembrar os irmãos, pedir para a igreja, como a gente sempre faz, aguarde aí, fique tranquilo nesse momento, pelo menos nesse período da ministração da palavra do Senhor, não por mim, mas pelo respeito à palavra do Senhor nas nossas vidas. Amém? Há momento para tudo, então a ordem no culto. Então nós pedimos que você fique aí tranquilinho. A gente sempre fala, desligue seu celular quando vier ao culto, para que não possa, às vezes alguma coisa fazer-nos perder a atenção daquilo que Deus tem para nós. Ah, mas eu preciso ir ao banheiro. Aguenta um minutinho aí que eu creio que vai conseguir sim, sem problema algum. Na bênção, meus irmãos. Aqui nós vemos o Senhor fazendo uma comparação dele, Jesus, e nós, igreja, como uma videira. Nós vemos aqui ele fazendo essa comparação. Sabemos que no livro de Efésios, no capítulo 1, o Senhor também faz uma comparação dele como um corpo, o corpo humano, cuja cabeça é ele, Jesus Cristo, e nós, os membros. Então, tanto uma comparação como a outra, nos leva à mesma conclusão, ao mesmo parecer a respeito daquilo que ele quer nos mostrar, aquilo que ele quer para cada um de nós. Uma videira. A videira é uma árvore interessante, é uma árvore diferente, ela é uma trepadeira, assim como outras árvores também são desta maneira. Então ela requer determinados cuidados, para que ela venha produzir, para que ela possa produzir de uma maneira efetiva. E também no finalzinho dessa parábola, nós vemos Jesus nos pedindo, alertando a igreja, que Ele quer de nós que nós venhamos dar frutos. Amém, meus irmãos? E frutos bons, frutos que permaneçam, frutos que fiquem aí como alimento verdadeiro, alimento de verdade. Bom, eu não sei vocês com relação à videira ou parreira, como às vezes a gente conhece por aí. Onde eu nasci, onde eu morei, quando era pequeno, nós falávamos parreira, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu me lembro muito bem que quando pequeno, na casa da minha avó, a casa da minha avó era um quintal imenso, um local muito grande. Bom, para criança, toda casa de vó é sempre grande e imensa. Mas realmente tinha um quintal muito grande, muitas frutas, todo tipo de fruta. Minha avó gostava muito de plantar todas essas coisas, tinha de tudo. E tinha lá a famosa parreira. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tive muita decepção com essa tal da parreira.
Porque eles ficavam esperando, e olhava, e dava uns cachinhos de uva mirradinho, umas coisas pequenininhas, que parece que não ia para frente, e nós ficávamos naquela esperança para experimentar, porque a gente via aqueles cachos de uva, que normalmente a gente vê no final do ano, no Natal, naquelas caixas, né, que você compra para enfeitar a mesa, no final do ano, na passagem do ano, nas festas, os finais de ano, e de repente ficava olhando para aquilo, e dava aqueles cachinhos de uva mirradinho, e esperava, e ainda, por fim, azedo até. Eu tive muita decepção, falava assim, gente, esse negócio não funciona não. E eu estou vendo a cara de muitos aqui que eu acho que passaram pela mesma experiência com os parreirais da vida. Né? É que a parreira, a videira, ou para outros aí o pé de uva, porque toda fruta é pé, né? Pé de maçã, pé de mexerica, pé de uva, chame do jeito que quiser. Porém, essa palavra tem para nós, como igreja hoje, muita coisa a nos acrescentar. E nós precisamos entender, então, por exemplo, quando você fala ali de videira, videira é coletivo de várias árvores que dão o fruto da vide, a uva. Mas eu fiquei também muito pasmo quando eu estive pesquisando hoje à tarde, olhando a respeito disso, que nem sempre é assim. Pode ser chamado de videira, locais que às vezes tem um pé somente. Existe um local na Europa, que uma família em um determinado local, eles têm, a família toda vive da questão da uva, e a videira deles consiste em um único pé, que os seus ramos vão se alastrando e vão indo para muito longe. E esse é o ponto em que nós queremos hoje aprender com essa palavra. O Senhor Jesus falou assim para nós, olha, Ele fez uma comparação, que Ele é a videira verdadeira. Amém, meus irmãos? O Pai, o agricultor. E todos os ramos que estiver conectado dessa videira, ela vai dar bons frutos. Amém? Você crê nisso? Então vamos começar a trazer para nós, para a nossa vida e para a nossa realidade. A igreja, que somos nós, os ramos, é o que se enxerga. Se você olhar numa videira, o que você enxerga são os ramos. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos uma videira, um parreiral, quando nós olhamos, você enxerga são os ramos. Dificilmente nós enxergamos o caule. Dificilmente nós enxergamos o pé, o tronco da videira. E esse é um dos pontos para nós começarmos a meditar nessa noite. Porque o que mostramos, o que deve ser mostrado, o que aparece aí fora para todos, somos nós, os ramos. E mais um ponto também, para podermos meditar nessa noite, é como foi dito aqui, ela precisa ser trabalhada. Pelo fato de ser trepadeira, ela não pode em si, somente, poder produzir. Uma videira, um pé de uva, se o ramo cai no chão, encostou no chão, ele apodrece. Encostou no chão, acabou a vitalidade. Eu estava vendo essas coisas, muita coisa interessante para trazer para a nossa vida. Então ela precisa de uma estrutura. Ela precisa de uns pés de bambu, madeira, arame, seja o que for, que precisa ser feito, administrado, preparado, para que ela possa crescer. Porque se encostar no chão, se cair, morreu. Caiu o ramo, morreu. Encostou no chão, morreu. Então, há necessidade também de algo a mais. Há necessidade de poda no tempo certo. Aquela videira lá, provavelmente, na casa da minha avó, faltou muita coisa. Pode ser adubos, tipo de solo. Nós sabemos que há solos específicos aí para a produção de uva. Então, fora isso, mas se hoje eu adubar, se hoje eu preparar, eu terei retorno. Sim, teremos retorno. Mas há também a questão da poda, do preparo. Tem o tempo certo, o momento certo, a maneira de podar. Existe tudo isso relacionado à videira para que ela dê fruto, e fruto bom. E é isso que o Senhor está trazendo para nós hoje. E eu quero dizer para vocês, nós como igreja, nós somos um organismo e uma organização. Amém, meus irmãos? Nós somos um organismo vivo,
assim como a videira em si é. E depende de uma organização, que é todo aquele preparo, a estrutura para que ela possa crescer, para que ela possa dar frutos. E eu quero começar então fazendo essa comparação, primeiro com a questão da organização. Há necessidade de uma organização para que a uva, para que a videira, para que a parreira, para que o pé de uva possa crescer e dar frutos. E quando nós falamos isso, estamos falando do corpo de Cristo em organização. Aquilo que Deus instituiu, é aquilo que fala na palavra, quando diz que uns foi dado para apóstolos, outro para mestres, outro para doutores da lei, enfim, cada um, os ministérios da igreja, para que haja uma estrutura onde toda essa árvore possa crescer e produzir. Haja local onde ela possa estar se fixando e crescendo. Há necessidade, e todos nós fazemos parte disso também. Amém, meus irmãos? A organização num dito. Nós sabemos, por exemplo, e vemos isso claramente, tanto no Antigo Testamento, principalmente com relação à igreja, o Novo Testamento. O Senhor sempre colocou essa questão. Se nós não organizarmos, vira bagunça. Tem muita gente achando que não há necessidade de organização, que não há necessidade de colocarmos determinadas coisas em determinados lugares para que a coisa venha crescer. Se isso não houver, ela vai ser uma planta rasteira. E uma planta rasteira, no caso da parreira, morre, seca. Os seus ramos não vão produzir. Então há necessidade disso que Deus colocou para nós como igreja. Interessante, quando nós falamos de organização, não estou falando só de prédio, não é isso, é algo a mais, na questão relacional, com tudo aquilo que Deus nos coloca como igreja. Por exemplo, lá no livro de Atos, que estamos estudando aí na escola bíblica, nós vimos lá no capítulo 13, que de repente, o Senhor levantou Paulo e Barnabé para uma obra missionária. O Senhor já tinha falado no coração de Paulo e de Barnabé. Já tinha isso ardido no coração deles. Mas nós vemos no capítulo 13 que a liderança da igreja estava orando, estava ali em oração. De repente o Espírito Santo fala com eles: separa-me, Paulo e Barnabé, para a obra que tenho proposto para eles. Amém, meus irmãos? E nós vemos aqui essa questão da organização. O Espírito Santo estava falando com toda a igreja de todas as maneiras, como sempre faz. Fala: olha, eu já falei no coração deles, agora eu dou, porque foi eu que instituí vocês como líderes. Friso o meu, agora, para podermos entender. Eu instituí vocês como líderes aqui dessa igreja. E agora eu estou pedindo licença, libera esses dois aqui para a obra que eu já coloquei no coração deles. Amém, meus irmãos? A igreja tem tudo isso. Eu quero que você venha entender que nós, como organização, não pode a coisa acontecer de um lado só. Porque Deus é Deus de bênção. É Deus que traz paz. É Deus de organização. Senão vira anarquia. E anarquia não é de Deus. Na bênção, alguns capítulos para frente, no capítulo 15 do livro de Atos, vemos mais alguns contextos com relação a isso. Nós vemos no capítulo 15, por exemplo, já aprendemos aqui, estudamos o livro de Atos. De repente, a igreja de Antioquia, que foi ali começada por Barnabé e Paulo, sob o comando de Barnabé, entra em crise por causa da questão da circuncisão. E de repente eles falam o seguinte: não tem problema nenhum. Pera lá, existe uma organização, existe coisa que faz com que a igreja cresça e frutifique. Então vamos atrás para que possa a coisa caminhar conforme Deus tem para nós. Saíram dali e foram para Jerusalém, conversar com a liderança, conversar com aqueles que estavam à frente. E ali nós vimos o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião para decidirem algo a respeito de problemas que estavam acontecendo. E depois vieram com a solução. E os próprios líderes de Jerusalém falaram: olha, é o seguinte, não fomos nós que enviamos alguns que saíram daqui e falaram certas coisas com vocês. Mas fica aqui entendido. Assim, assim, assim. Abstenham-se disso, daquilo. E não há necessidade de circuncisão, não há necessidade disso, daquilo. Então nós vemos aqui a questão da organização. Amém, meus irmãos? Fala assim: a igreja
é um organismo e uma organização. Então, o fruto da vide, a parreira em si, o pé de uva, ela necessita de uma organização para que possa crescer. Agora vamos ao outro ponto. Vamos agora ao ponto principal. Nós também fazemos parte. Muitas vezes nós somos aqueles que são chamados para fazer a organização, para colocar as estacas, para estabelecer ali o bambu, puxar algum arame, alguma coisa assim, para que possa crescer. Esses são os ministérios da igreja. Isso é aquilo que Deus vai levantando para que a coisa possa, os ramos crescer e aparecer e que possa dar frutos e frutos que permaneçam. Agora vamos para um outro lado, a questão dos ramos. Vamos comigo rapidinho. Vamos pegar aqui primeira carta de João. Primeira carta de João, abre comigo aqui. No capítulo 4. Agora vamos entender a questão dos ramos. Nós temos que estar conectados. A seiva verdadeira vem do caule, vem do tronco, que o próprio Senhor Jesus diz que é Ele, e depois passa para os ramos, que somos nós. Agora, interessante, precisamos entender esse princípio de Deus aqui. No versículo 7 do capítulo 4, da primeira carta de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus, e Deus conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Agora vem o ápice aqui, o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Aquilo que eu falei a respeito de uma parreira, a respeito de uma videira, nós dificilmente vemos o caule. O que nós vemos são os ramos. Diferente de outras árvores, em que o caule, o tronco, chama atenção, você vê de longe. Aqui, o Senhor Jesus, que é o caule, nem aparece quase. Se nós não observarmos, como essa parreira que nós vimos lá, nessa questão, lá em Portugal, se eu não me engano, onde uma família toda vive da agricultura, vive da produção de um pé de uva, muito bem tratado e que se estende por uma região muito grande. Então o que aparece são os ramos. E o que nós precisamos é colocar em prática aquilo que Deus está ensinando-nos. Nós precisamos de relacionamento. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: relacionamento. Relacionamentos como igreja, como corpo de Cristo. Eu quero trazer aqui o seguinte: quando nós pegamos essa palavra do tronco, do pé de uva, que o tronco é o Senhor Jesus, o pé é Ele, o caule é Ele, e nós somos os ramos, nós podemos muito bem, e não é errado, fazermos a seguinte analogia: próximo dele, os apóstolos. E os apóstolos criaram outras gerações. E essas gerações criaram outras gerações e chegou até nós hoje. Amém, meus irmãos? Não é errado isso. É uma visão correta. Porque foi conectado e nós vamos, porque a parreira tem isso. Ela vai soltando ramos e ramos solta outros ramos e outros ramos vão soltando outros ramos. E isso é o que o Senhor espera de nós. E isso está ligado a relacionamento. Nós, como igreja, precisamos entender esse princípio de Deus. Amém? Agora vamos mais profundamente naquilo que Deus quer de nós como videiras do Senhor. Aquilo que Deus espera de nós e aquilo que os outros vão enxergar em nós, em nome de Jesus. É relacionamento. Igreja não é entretenimento. Tem muitos achando que igreja é entretenimento. Infelizmente ainda existe esse padrão. Tem muitos que acham que vêm aqui somente para
assistir o culto. Até já ouvi esse termo, assistir o culto. Não, meus irmãos, nós não viemos assistir nada. Nós viemos dar a Deus aquilo que nós precisamos dar a Ele. Amém? Muitos de nós ficamos hoje censurando, mesurando. Nós ficamos aí achando, olha, isso não foi bom, ai, aquilo não foi tão bom. Certa vez me falaram, eu não gostei desse louvor. Meu irmão, não é para você gostar, não é para eu gostar, não é para ninguém gostar, é para o Senhor. Nós louvamos, levantamos o nosso louvor para o Senhor. Então os valores estão invertidos. Aquilo que Deus espera de nós está tudo contrário, está tudo errado. Então a questão dos ramos que nós precisamos hoje entender, e é isso que Deus espera de nós, é a questão de relacionamento. Nós vamos sim conectados um ao outro, nós somos assim, vamos saindo, e assim como eu recebo desse, eu passo para o outro. Amém, meus irmãos? Aquilo que eu estou recebendo, porque a seiva é uma só, vem lá do caule, e não é nem do caule, o Senhor Jesus não falou, vem da raiz, vem do princípio, vem daquilo que Ele é, a essência, chamado Deus. E nós precisamos entender esse princípio. Às vezes por pouca coisa nós perdemos essa questão do relacionamento. Nós censuramos, nós ficamos medindo, ou às vezes até cortamos. Não, eu vou cortar, não quero mais esse relacionamento com aquele irmão. Cortou, meu filho, parou de vir a seiva, porque eu recebo daqui para passar para lá. Eu estou conectado, todos nós estamos juntos e fazemos parte, somos ramos dessa videira. Amém, meus irmãos? E esse princípio tem que estar latente em nosso coração. Isso aí tem que pulsar as nossas vidas. Isso aí tem que estar sempre sendo lembrado, trazido à luz, à nossa mente, porque não somos e nunca seremos sozinhos. Não existe cristão sozinho. Não existe um ramo sozinho de uva. Não existe nada disso. Nós somos um todo. E é por isso que o Senhor fez aquela comparação na carta aos Coríntios com o corpo, que é a mesma coisa. Então nós precisamos entender isso e tomar posse para a nossa vida. Nós dependemos uns dos outros. Nós estamos aqui e precisamos disso. É por isso que os 10 mandamentos da lei de Deus, se nós analisarmos, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte diz respeito ao meu relacionamento com Deus. E a segunda parte, o meu relacionamento com os irmãos, com os próximos. E nós vemos Jesus depois, pegou tudo isso, e obviamente, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. O Senhor Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, encerrou. Você pegou todos os mandamentos e resumiu. Ai, pastor, é tão difícil. Não é difícil quando nós deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Amém? Vira para o seu irmão, e fala assim, eu preciso de você, meu irmão. Vira para quem está no lado, para quem está do outro lado aí. Fala, eu preciso de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros. Eu, você e todos nós que estamos aqui, nós não estamos aqui por acaso. Ninguém está aqui e não faz parte. Eu dei uma palavra há pouco tempo atrás, falando foi a última palavra, acho, da mentalidade, que nós devemos ter a mentalidade do Senhor. Estão lembrados disso? Né? E eu citei que a igreja em si, ela precisa receber, celebrar e... Vocês estão lembrados? Doar. Receber, celebrar e doar. São princípios de Deus. E está aqui na mesma maneira agora na questão de igreja. Então quando ele falou a respeito de parreira, falou a respeito de videira, ele falou a respeito disso tudo, chegamos, e muitas vezes nós estamos aqui e nós só queremos receber. Nós chegamos e eu só estou interessado em receber, eu só quero receber, eu só quero agora, eu preciso disso, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo, Deus eu estou precisando, e nunca nos colocamos à disposição em fazer. Reclamamos, murmuramos, que nós entramos aqui e às vezes o irmão não nos cumprimenta. Mas nós também não cumprimentamos o irmão. Vocês estão vendo a correlação, meu irmão?
Nós somos todos uma só coisa. Nós estamos ligados e somos ramos. Um ramo vai gerando outro ramo, um ramo vai fazendo outro ramo, e eu dependo desse ramo para que eu possa receber da seiva que passa por aquele ramo que é o meu irmão em Cristo, que vai chegar em mim, e eu também tenho que fazer com que esse ramo continue. Porque se eu fizer isso, ele vai produzir. Amém, meus irmãos? Vai comigo rapidinho em Efésios. Volta um pouco, sai de João aqui. Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 3. Como que Deus quer que venha a ser Ele glorificado. Capítulo 3, o último versículo do capítulo 3. Depois você lê em casa todo esse contexto. Mas o último versículo, versículo 21. Você concorda que Deus deve ser glorificado, meu irmão? Amém? O Senhor é glorificado. O Senhor deve ser glorificado. E aqui ele coloca, olha um princípio. O princípio de Deus para que Ele venha a ser glorificado. Aqui no capítulo 3, no versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você prestou atenção nos detalhes da palavra, meu irmão? Eu comento sempre aqui a questão dos detalhes da palavra. Aqui ele está nos ensinando e mostrando o princípio que ele espera de nós como igreja. E se o Senhor não está sendo glorificado através da minha vida, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque se o Senhor não está sendo glorificado através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, nós devemos tomar cuidado. Porque Ele tem que ser glorificado. Olha só que interessante. Olha aqui o princípio de Deus. Ele seja glorificado na... O que está escrito aí na sua Bíblia? Na igreja. E em Cristo Jesus. Princípio da videira. Primeiro aparece as folhas. Depois chega no caule. Amém, meus irmãos? O Senhor é glorificado primeiro pela igreja, pelo corpo de Cristo, e depois chega no caule. É claro, meus irmãos, não adianta você dizer, ou eu falar, qualquer um de nós aqui, todos nós que estamos aqui, com toda certeza, você veio até Jesus porque alguém orou por você, intercedeu por você, falou para você da salvação em Cristo Jesus. Amém? Tudo isso é ramo, e você chegou até o caule, você recebeu da seiva, porque o ramo se efetivou naquilo para que foi chamado. Então todos nós, eu vim porque eu quis. Você veio porque o Senhor quis. E você veio porque alguém nesse ramo todo agiu como servo do Senhor. Então até chegar no caule, teve um trâmite, teve uma palavra. E olha só, a Ele seja a glória na igreja. Fala comigo, na igreja. E em Cristo Jesus. Por todas as gerações. Agora olha um outro ponto aqui. Por todas as gerações. E aqui não estamos falando somente de gerações normais das vidas das pessoas. Estamos falando de gerações espirituais. Eu gero filhos na fé, que vão gerar outros filhos na fé, e esses vão gerar outros filhos na fé, e os ramos vão crescendo, a videira vai crescendo, vai expandindo, e vai indo, até que o Senhor venha a ser glorificado num todo, através de tudo isso. Amém, meus irmãos? Nós temos que gerar, nós temos que agir, nós temos que fazer. E hoje em dia é o contrário. A questão é eu quero receber. Eu quero julgar. Está bom, não está bom? É isso ou aquilo. Graças a Deus por hoje nós temos aqui um local bom, agradável, climatizado, isso, aquilo. Mas vou dizer a você uma coisa, meu irmão. Mesmo se tivesse um outro lugarzinho em qualquer lugar, nós teríamos que fazer da mesma maneira. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. E o principal, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E o que o Senhor espera de nós é isso. Meu irmão, nós temos que frutificar. A frutificação, o fruto, não é opção. Amém? Vou repetir. A frutificação, o fruto, não é opção. Nós temos que frutificar.
se não frutificar, será cortado. Será cortado. E não pensam vocês que não vai ser assim. Será assim. Nós temos que frutificar. E infelizmente, a mentalidade da igreja hoje é outra. Eu quero isso, é prosperidade, se não me atender, olha, eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E de repente, se não acontecer do jeito que eu quero, e se não me agradar, eu vou embora, eu mudo, vou para outro lugar. Para, meu irmão! Nós somos ramos ligados à videira verdadeira. E o Senhor espera de nós isso. E não adianta, não existe igreja sem relacionamento. Não existe igreja de ermitões em Cristo. Eu vou ficar sozinho. Eu não vou participar de discipulado. Eu não vou participar dessa ou aquela reunião. Eu não quero me envolver. Eu ouço às vezes isso. Eu não quero me envolver. Meu irmão, você está caminhando para o fogo. Quem não quer se envolver está caminhando para o fogo. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus está falando. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender esse princípio de Deus na nossa vida. Como igreja, como corpo de Cristo. O Senhor espera de nós frutificação. Ele espera de nós algo diferente. Ele espera cada um de nós. Agora cada um no seu chamado. Pastor, eu não sei, eu não consigo pregar, não consigo. Bom, então não é pregar, meu irmão, mas tem outra coisa que você pode e vai e deve fazer em Cristo. Deixa o Espírito agir. Pastor, eu tenho pedido tanto. O Espírito Santo me fala. Às vezes um chega e pergunta para mim, qual que é o meu ministério? Meu irmão, não sei, vamos orar, né? Pede para Deus, vamos ter, mas alguma coisa tem. Uma coisa eu te falo com toda certeza. Não existe ministério de esquentar cadeira. O meu ministério é de esquentar cadeira. Eu venho em todos os cultos, sento, esquento essa cadeira aqui, depois vou embora, volto, esquento de novo. Isso não existe. Porque isso não dá fruto. O Senhor espera de nós que venhamos frutificar. Amém? Fala comigo, se não frutificar, será cortado. Lembre-se daqui, diz o provérbio 18:1. Aquele que se isola, se insurge, vai contra toda sabedoria de Deus. Amém, meus irmãos? Não existe. Eu quero ficar sozinho em casa. Ou então, coisas que nós já ouvimos. Pastor, eu quero outra igreja. Eu quero uma igreja em que eu entro, saio, ninguém viu, ninguém me vê. Olha, fui lá, entrei, saí e estou numa boa. Meu irmão, está caminhando para o fogo. Desculpe a sinceridade. Mas eu não quero me envolver. Tem que se envolver. Porque nós estamos ali como ramos. O ramo que não der fruto será cortado. Cortado e feito o quê? E aí Deus vai pegar aquele ramo e vai usar como para abanar, como se fosse um leque, e eu estarei na mão de Deus. Cortado, cai no chão, seca. Depois junta-se e joga no fogo. Então, chega, meu irmão. Vamos deixar o Espírito agir. Vamos deixar Deus agir nas nossas vidas como igreja. Chega de ficar parado. E eu quero nesse momento, em nome de Jesus, arrancar toda falácia, todo engano, todo engodo do inimigo, de que na sua mente é muitas vezes bombardeado, de que, eu não sirvo para nada, eu não sou. Te restaurou, pagou um alto preço para que você dê fruto. Todos nós que estamos aqui. Não precisa às vezes aparecer, mas tem que frutificar. O interessante numa parreira, que você chega lá, numa parreira, numa videira, você vê aqueles frutos, aqueles cachos de uva que estão ali por fora. Mas se você se entranhar lá dentro e começar a afastar a folha, você vai ver que tem muito fruto lá dentro no meio, que às vezes não estamos vendo. Mas ele não falou que é o fruto que deve ser visto, que falou, o fruto bom que permaneça. Amém, meus irmãos? Eu tenho feito, o pastor não tem visto, porque a liderança não viu, porque não sei quem não viu, meu irmão.
Deus está vendo. Agora nunca esqueça que nós somos um corpo, um todo, e dependemos uns dos outros para que tudo realmente dê o seu resultado. Na bênção, igreja. Vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos mudar aquilo que Deus tem. Olha aqui, continuando, em Efésios mesmo, capítulo 4, um pouquinho mais para frente. No versículo 11, aquilo que eu citei aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, nós vemos aqui os ministérios principais da igreja. Nós chamamos os 5 ministérios da igreja. Amém, meus irmãos? Eu não estou dizendo agora, por favor, que não existe aquele outro ministério de assistência social, isso e aquilo. Se você for olhar, cai sempre nesses 5. São os 5 pavilhões no tanque de Betesda. O tanque que cura. Aquele tanque tinha 5 pavilhões. Então, estou mostrando aqui aquilo que Deus tem. Mas para que existe isso, pastor? Aquilo que nós já falamos, versículo 12. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Tendo em vista o aperfeiçoamento da cantanhada. Para que eu venho no culto? Eu venho no culto para aprender, para crescer. Para que eu participo de uma reunião de discipulado, pequenos grupos, na casa, pode chamar o que for, para crescer. Ai, pastor, eu não vou mais no discipulado. Por que você não vai, meu irmão? Já ouvi isso. Ai, porque eu não tenho mais nada para aprender lá. Puxa vida, então você já chegou num estágio tal que maravilhoso. Então por que você não está dando discipulado? Porque você já chegou num ponto que não está aprendendo mais nada, meu irmão. Então, está na hora de começar a dar, já passou a hora. O cacho já deu uva, então, e já está apodrecendo a uva, e precisa passar para frente. Mas uma coisa eu falo para vocês, meu irmão. Sempre tem algo para aprender. Sempre tem algo para aprender. Se nós pegarmos uma palavra, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Se você pegar um versículo e meditar nele hoje, ele te fala, ele vai te ensinar, ele vai fazer com que você venha a ser tratado, vai fazer com que você cresça. Passou algum tempo, você volta no mesmo versículo, na mesma passagem, haverá algo novo, coisa nova, diferente, em outra situação, em outra coisa. É maná, meu irmão. O maná caía do céu, ou está lá no livro de Números, e cada vez tinha um gosto diferente. Deus é tão bom, que para ele não existe mesmice. Ai, pastor, eu já li a Bíblia. Lê de novo. Ai, mas de novo, lê de novo. Ai, mas eu já li, lê de novo. Ai, mas vou ver tudo de novo. Pode ter certeza, meu filho, que você vai ler e vai falar de maneira diferente. Nós estamos no ministério já faz muito tempo. E o interessante é que cada vez que você prepara uma palavra, cada vez que você prepara um estudo, cada vez que você lê, às vezes, o mesmo trecho da Bíblia, às vezes eu começo a ler e falo assim, Senhor, o senhor quer que eu fale isso de novo? E a gente, né, nessa humanidade, fala assim, de novo? De repente você começa a ler, o Espírito Santo vem trazendo algo ali, que você já leu 500 vezes, fala assim, puxa, eu nunca tinha pensado dessa maneira, eu nunca tinha visto dessa maneira. Nós somos videiras. Amém, meus irmãos? Nós somos videiras. E interessante que nessa reportagem que eu vi, com relação a essa videira aí, esse caso específico lá, em Portugal, mostrando na reportagem que uma vez entrou fogo. Veio um fogo lá e tal, a região rural, e entrou nessa, e queimou tudo. Eles ficaram desesperados. Mas o interessante que eles falaram foi o seguinte, e isso me marcou demais. Ai, queimou, perdemos tudo, tal. E aí o patriarca ali falou, corre lá e vê se o caule queimou. Porque se o caule não queimou, vai tudo brotar de novo. Amém, meus irmãos? Quem é o caule? Às vezes nós podemos, meu irmão, ser abalados. Às vezes é um vendaval aí meio diferente. Às vezes nós damos uma chacoalhada. Às vezes Deus dá uma movida. Mas o caule está firme, vai brotar. O caule está firme, vai voltar. E ele é o caule, jamais será abalado. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós. E nós cremos nisso. E nós dependemos do Senhor. Agora mais uma coisa em cima dessa palavra que nós meditamos aqui. Volta lá, em João, para nós terminarmos. Onde nós estávamos em João?
O capítulo 15. Eu fechei aqui, mas vou pegar novamente. Capítulo 15 de João. Amém? Olha só que interessante. Versículo 2. Todo ramo que em mim que não der fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele para que produza mais frutos ainda. Mais uma coisa para nós hoje como videira. Meu irmão, não chore, não murmure se de vez em quando você passa por uma poda de Deus. Alguém já passou por poda aí? E às vezes começa a murmurar, reclamar. Ai, Senhor, mas eu fiz tanto pelo Senhor. Agora de repente, Deus fala, meu filho, fica quietinho, estou só podando, é só uma podadinha. Para que produza mais. Amém, meus irmãos? Então não confunda poda com corte. Amém, meus irmãos? O corte é daquele que não produziu. Aí sim é lançado fora. Você tem produzido, meu filho? De vez em quando dá uma podada? Dá uma podada. O Senhor dá uma podada. Dá uma podada para que venha produzir mais. Amém, meus irmãos? E agora vamos para finalizar. Essa palavra que repete aqui várias vezes. Permanecer em mim. Fala assim. Repete. Permanecer em mim. O que é permanecer? Perseverar. Estar firme no Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, nós vamos permanecer. Ele repete isso, se você vê várias vezes aqui, em vários versículos. E o Senhor espera isso em nós. Nós vamos permanecer nele. Não precisa estar mudando, meu irmão. Não precisa estar indo para lá e para cá. Permaneça firme naquilo que o Senhor tem para você, no seu ministério, no seu chamado, aquilo que está fazendo. E você tem que produzir. Porque se nós permanecermos, vai dar fruto. Tem que dar fruto. O fruto tem que aparecer. O fruto vai surgir. Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra venha fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Vamos permanecer no Senhor. A videira verdadeira. Agora, fazendo a comparação em Coríntios. Rapidinho, para nós encerrarmos. Tá certo? Abre comigo, 1 Coríntios capítulo 12. Eu acho que vocês conhecem essa palavra. É a mesma palavra. Agora mostrando e fazendo analogia com o corpo. Capítulo 12 de Coríntios. 1 Coríntios, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, servos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém, meus irmãos? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou, amém, meus irmãos? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Você crê nisso? Fala, eu sou membro do corpo de Cristo. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Para que possamos tomar posse dessa palavra nas nossas vidas. Não existe vida cristã isolada. Fala comigo, não existe vida cristã isolada. Não existe. E nós todos caminharemos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como videira verdadeira. Você toma posse dessa palavra? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Para Deus restaurar aqui chamados, ministérios. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar. Porque os preguiçosos irão para o inferno. Desculpa a sinceridade.
Os preguiçosos vão ser queimados. Não existe aquela questão, eu não vou, eu não quero, eu não darei fruto. Meu irmão, não existe. Nós temos um chamado. E o Senhor vai estar restaurando, nesse momento, as nossas vidas, o nosso chamado, aquilo que Deus tem para nós. E se formos podados, nós vamos agradecer e dar glória a Deus, porque é sinal de que temos dado frutos. Uma videira, uma parreira, se não podar, no outro ano ela não produz nada. E a poda deve ser feita por aquele que entende. E aqui nessa palavra diz: e o meu pai é o agricultor. Ele entende. Amém? Não somos nós. Às vezes nós questionamos, às vezes ficamos perplexos, às vezes nós olhamos o irmão do lado e queremos tomar dores. Coitadinho, não sobrou nada. É poda, meu irmão. A próxima chuva vai sair mais ramos e vai produzir mais ainda. Um parreiral, uma videira, quando ela é podada, fica feia, fica feio, mas depois produz a necessidade. Mas antes ser podado do que ser cortado. Amém?